Olha, eu acho que já está perceptível para todo mundo, né? Ou, em geral, está sensível, né? Que a gente está vivendo um momento de crise mundial de grandes proporções e de crescente crise e risco, né? E isso tem mostrado também um fracasso, né, evidente da ONU no seu mandato principal, que é a garantia da paz e a cessação das guerras, onde se inclui também a contenção e a dissolução, a eliminação das situações de genocídio e de limpeza étnica. A presença dessas situações é essa evidência do fracasso, a presença e continuidade, né, do fracasso do sistema ONU. Eu sou o Dr. Paulo Fleury Teixeira, eu sou filósofo e sou médico também, com especialidade em medicina preventiva, sanitarismo e com expertise em cannabis medicinal, uso medicinal da cannabis ou da maconha, medicina canabinoide, enfim. E o meu trabalho como filósofo é dedicado essencialmente à análise histórica, social, socioeconômica, e por isso eu me detive bastante para realizar, né, esta análise da situação atual. Tenho feito isso e estou lançando uma série de vídeos com partes ligadas, né, dessa análise. Meu intuito é desenvolver conhecimento e testar e comprovar as bases analíticas que eu estou desenvolvendo e também ajudar as pessoas a compreenderem melhor as situações, se posicionar melhor diante dessa situação crítica ou das situações críticas que estamos vivendo no plano internacional. Agora o nosso foco é justamente o fracasso da ONU e a perspectiva, ao contrário, do desenvolvimento de uma verdadeira cidadania mundial. Esse texto foi escrito em julho de 2025 e agora eu estou transformando isso em vídeo. E de lá para cá só se conformou e se desenvolveu esse diagnóstico principal que eu vou procurar desenvolver melhor, e tanto do ponto de vista das bases econômicos sociais, quanto do ponto de vista de modelos geopolíticos, né, que podem abordar essa questão da governança mundial, da garantia da paz. É algo que a gente não pode desprezar sob nenhum aspecto, ou como eu disse em outro texto, o custo social das guerras, da ascensão do fascismo, do imperialismo, é muito alto, não pode ser desprezado de modo algum. Mas a gente precisa começar dando o reconhecimento também de que até aqui o sistema funcionou bem até, ou até muito bem, e de 45 para cá, ou seja, desde a criação da ONU, a gente teve um período muito menos letal, muito menos destrutivo em relação a guerras especificamente, né, em todo o mundo, do que nos 80 anos anteriores. E nesse período também a gente teve grande aumento da integração mundial, verdadeiro, econômica e social, e grande desenvolvimento científico e tecnológico, maiores do que em qualquer outra época anterior da história conhecida. Também é verdade que não se pode atribuir nada disso diretamente ao sistema ONU. Não é correto, né, retirar o sistema ONU também. Se não é correto atribuir tudo, também não é correto retirar o sistema ONU com todas as suas agências, instituições associadas dessa realidade, desse processo. Ele tem uma participação significativa e positiva aí, né? Agora, no entanto, quando o sistema é submetido aos maiores estresses, como agora, ele mostra a sua fraqueza e inoperância congênitas. Isso vem à tona de forma dramática. Hoje o sistema da ONU, as instituições associadas, o FMI, Banco Mundial, Organização Mundial, tudo isso, inclusive, se mostram muito disfuncionais ou simplesmente inoperantes. Quando mais se necessita de sua ação, mais o sistema sofre de
paralisia relativa ou real completa e descrédito, desqualificação, é o que está acontecendo agora. Diante dos seus maiores desafios, o sistema comprova que realmente era apenas, sobretudo, formal, né, nesse aspecto definidor do seu mandato, da sua existência. E desde a sua origem mesmo, então, ele tem esse caráter essencialmente formal, porque não tinha e não teria jamais força para impor os seus princípios e diretrizes contra os verdadeiros poderes do mundo, aqueles do sistema econômico capitalista e das nações mais poderosas, de acordo justamente com a força econômica e militar delas, né? Então agora, diante dos horrores da guerra, do genocídio se desenvolvendo de novo, em crescendo, a ONU não tem meios para se impor. O mesmo vale em relação à guerra tarifária. A OMC não tem meios. O mesmo ocorreu com relação à Covid. A OMS não conseguiu estabelecer um padrão de prevenção, controle da pandemia. Nós estamos agora, na verdade, em face de um desafio histórico, civilizatório, mundial, da maior grandeza, que é a nossa integração mundial, que segue em curso acelerado e profundo, isto é, uma tendência estrutural do nosso tempo, e por mais que ela agora esteja fortemente contraditada, desafiada, no presente esse curso profundo, né, estrutural, segue aceleradamente. A crise em que nos encontramos, no entanto, trouxe de volta ao cenário mundial as características mais agressivas e violentas do imperialismo. É um ressurgimento, com a ascensão do nacionalismo étnico, religioso, político, do autoritarismo, da violência social, do protecionismo, do militarismo, das guerras, da xenofobia, das práticas fascistas em geral, incluindo o genocídio. Não que essas características tivessem deixado de existir. Claro que não, pois elas são inerentes ao sistema econômico capitalista mundial, que ainda é o que a gente vive, define o nosso tempo ainda. E quem vive num país de terceiro mundo, como se chamava, né, antigamente, um país de renda média que seja, como o nosso, né, marcado pelos níveis mais altos de desigualdade e de violência social, econômica, jurídica, policial, criminal, essa violência cotidiana que a gente testemunha aqui no Brasil, a gente não pode se iludir com essa ideologia de que o sistema capitalista liberal democrático eliminou o fascismo da sua realidade. Não, não é assim. A gente vive ainda em um sistema de alta violência social com tons mais ou menos fascistas em todo o mundo. E com uma ressurgência neofascista nos principais países da aliança hegemônica, nos países mais ricos do mundo. É verdade, contudo, que já foi pior, é o que eu indiquei acima. E realmente no período histórico após a Segunda Guerra Mundial, houve aconteceram avanços significativos em todo o sistema, mais ou menos disseminados em todos os países, com grande desenvolvimento econômico em geral, desenvolvimento significativo da regulação econômico-financeira, redistribuição de riquezas, ganhos sociais e melhoria de qualidade de vida para as massas. Isso de 45 até os fins da década de 1970, com desigualdades importantes no mundo, mas em geral e predominantemente nos países mais ricos, né? Isso foi marcante, com certeza, desse período. E só que a partir de então, essa onda socializante
no sistema foi progressivamente substituída por uma nova onda liberalizante, a chamada onda neoliberal, que forçou a integração financeira, comercial e produtiva no sistema mundial, a chamada globalização liberal, neoliberal, que aconteceu sobretudo a partir aí dos anos 90, 80, 90 e 2000, né, no início dos 2000, e até recente, né? Essa integração, essa nova onda liberalizante, essa nova globalização, ela foi associada, como é de se esperar em qualquer onda liberalizante, a uma imensa concentração de riquezas dentro de cada economia nacional e uma taxa de crescimento econômico menor, mais baixa nos países mais ricos, os Estados Unidos e os países dessa aliança hegemônica atual. Essas condições mesmas levaram a que, a partir de 2007, a gente chegasse à crise do fim desta onda neoliberal. E é o que estamos vivendo até hoje. Uma crise econômica sistêmica, mais ou menos aberta, mais ou menos explosiva, porque está sendo ainda muito mitigada pelo lançamento de dezenas de trilhões de dólares na economia, em ondas sucessivas pelos governos mundo afora, desde 2008. É assim que está se controlando razoavelmente, ou seja lá como for, de algum modo ainda, essa crise que poderia já ser muito mais agressiva e explosiva, né? Sem esses recursos anticíclicos e de proteção social. De todo modo, estamos vivendo uma situação de crise, e uma crise que não se resolve. Portanto, nessa situação de crise, como diziam os antigos, cessa toda a gentileza. E é por isso que essas forças mais imperialistas, xenófobas, belicistas, se tornam mais presentes, mais justificadas e aceitas no cenário mundial. Nessa condição, as leis e as regras de convivência internacional são ainda mais ignoradas e diretamente confrontadas pelas potências no momento, né? Conforme seus interesses e sua força, digamos assim. A guerra tarifária imposta pelos Estados Unidos contra o mundo em geral, a limpeza étnica e o genocídio continuados contra a população da Palestina, que não vai se esgotar com o atual arranjo de forças, infelizmente. A mortalidade e destruição massivas das guerras na Ucrânia, que também não se esgota, e na África. Tudo isso é completamente contrário ao mandato, ao princípio, às diretrizes da ONU e seu sistema, que se mostra de fato completamente inoperante diante das infrações e da escalada da barbárie destrutiva, e que só tende a piorar, a se agravar, porque a crise econômica ainda está longe de ser realmente resolvida. Então, é verdade que essas guerras, as guerras internacionais, o genocídio, e até o tarifaço dos Estados Unidos são fenômenos geopolíticos, mas não podem ser analisados apenas como um jogo de força e dominação, vazio e sem outro sentido, esse confronto entre as nações, como se isso repousasse em si mesmo e fosse da natureza das coisas ser assim. Por isso mesmo, a falência da ONU nem é realmente uma causa primária do problema. Nem a sua solução, a solução do problema da crise mundial, virá pelo fato da gente achar um modelo ideal de governança internacional. Não é isso, né? Mas, ainda assim, a crítica ao multilateralismo globalista fracassado da ONU tem sua razão de ser, né? A ideia do globalismo ou multilateralismo como uma governança
mundial democrática entre países, uma democracia entre países, baseada, portanto, nessa igualdade formal dos diversos países, num concerto, né, das nações, isso obviamente é um absurdo completo. Não tem aderência possível à realidade. Como é que alguém pode pretender que uma superpotência econômica e militar tenha a mesma voz e o mesmo tenha a mesma voz, o mesmo voto que países pequenos, com população pequena, sem poderio econômico e militar? É uma fantasia apenas isso. Isso não acontecerá nunca na realidade. E só pode ter viabilidade como uma mera formalidade irrelevante nos momentos cruciais, nas situações realmente decisivas. Mas o sistema da ONU, de verdade, né, é uma colcha de retalhos. Ele formalmente tem a sua fundamentação nessa ideia de igualdade democrática das nações, o que é expresso ali na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas essa farsa só pode existir como uma ilusão e, portanto, uma farsa. Tem que ser plena e imediatamente negado na prática o que se deu pela instituição do Conselho de Segurança. Aí só algumas potências reais têm assento permanente e poder de veto. Então nada pode ser realizado por um sistema assim, dentro de um contexto de verdadeira crise mundial envolvendo grandes potências, como é este contexto em que a gente está vivendo agora. A simples ampliação do Conselho de Segurança da ONU, tão demandada, né, por países como o Brasil e a Índia, por mais correto que isso aí seja, com o sistema como está, vai apenas levar mais paralisia, com mais países com poder de veto, enfim, isso não é solução. Alternativamente, alguns ideólogos, isso tem aparecido, analistas, tem aparecido por aí, eu acho que bastante, talvez não tão explicitamente como eu vou analisar aqui, mas tem aparecido. É uma visão com grande dose de realismo cínico que defende um sistema de multipolaridade calcado em centros, países ou nações reconhecidos como civilizatórios. Então, ao invés de uma farsa, né, completa da pretensa igualdade das nações, se teria o reconhecimento, não só tácito, mas de algum modo também institucional, da existência de grandes potências internacionais que realmente decidem no grande jogo geopolítico e que se deram, né, que atraem, polarizam os países e as nações secundárias ou satélites. Esse modelo seria contraposto tanto a essa pretensão de multilateralismo democrático do sistema ONU quanto ao unilateralismo de uma única superpotência ou até a um bilateralismo ou bipolaridade de apenas duas superpotências em contraposição. Mas parece que aqui a gente vai encontrar, de novo, mais uma vez na história, né, esse conflito frequente entre ideais e a realidade. Se isso aí é um realismo, ele é contrário a qualquer idealidade possível da organização mundial. Para muitos, seria justamente a igualdade entre as nações, né, esse ideal. Mas ela só pode ser colocada, como a gente já falou, como uma farsa, pois não tem nenhuma aderência à realidade. Mas a solução seria então substituir essa farsa por uma idealidade, mas mais realista, mais cínica, né, do jogo de forças decisivo no cenário mundial, ou seja, por essa multilateralidade, um multilateralismo dos poderosos, né, das grandes nações ou blocos civilizatórios. Isso seria uma resposta? Parece que essa é uma visão que pode aproximar governos, por exemplo, dos Estados Unidos e da Rússia. É o que eu tenho notado em alguns discursos e análises propositivas, ideológicas, endereçando nesse sentido, especialmente a partir da Rússia.
Mas o certo é que os Estados Unidos hoje combatem diretamente as instituições do sistema ONU. Todo mundo percebe isso. E implodem ao máximo que podem todos os fóruns de decisão multilateral que foram construídos aí nesse sistema ONU nas várias décadas a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. E buscando que os Estados Unidos estão buscando a imposição da sua força unilateralmente ou um acerto entre as nações, né, um acerto direto, especialmente, em primeiro lugar, entre as grandes potências. Há uma vantagem nesse modelo, que é o fato dele ser mais realista. Ele reflete e respeita melhor a realidade de poder internacional atual e, por isso, é potencialmente mais efetivo. Realmente pode encaminhar decisões em situações de conflito que o sistema ONU hoje está completamente paralisado diante delas. E, de todo modo, a gente deve mesmo dar boas-vindas, felicitar, né, potenciais entendimentos estratégicos entre a China, os Estados Unidos, a Rússia, a União Europeia, ao invés de guerras entre esses países. Certamente é muito melhor para todo mundo. Mas o conflito com a idealidade persiste, né, se mostra imediatamente. Como é que a gente pode colocar isso aí em pé sem sustentar diretamente um sistema imperialista de dominação mundial pelas tais grandes nações civilizatórias? A idealidade falsa da igualdade entre as nações não pode ser substituída satisfatoriamente pelo modelo cínico desse multilateralismo de grandes potências. Na verdade, é o que eu penso, e isso muda, né? Esse foco apenas geopolítico e de modelos de governança, de poder, e na verdade não se trata mesmo de imaginar ou de reconhecer um modelo geopolítico superior ou ideal em relação a outros. Como fórmulas apenas, sem critérios efetivos, pode-se defender isso ou aquilo indiferentemente ou sem critério, como eu disse, definido, né? Definitivo. Isso é como se chamava antigamente, discussões bizantinas, né? Entre modelos apenas. Enfim, o que eu penso é que o certo, o que é importante, o que deve ser feito, sobretudo, antes de tudo, é compreender a realidade histórica e as tendências em desenvolvimento e buscar, aí sim, os recursos, os mecanismos mais adequados para a melhor condução deste desenvolvimento, o desenvolvimento histórico, nas suas melhores tendências. E as grandes tendências históricas, as mais estruturais do nosso momento, no médio e longo prazo, do atual sistema econômico e social mundial, por suas características e contradições fundamentais mesmo, as grandes tendências históricas são aquelas de continuidade do desenvolvimento tecnológico, da produção de base científica e automatizada e da mundialização da economia, da integração mundial de finanças, comércio, produção da vida social, de produção e da vida social em geral, a integração mundial e o desenvolvimento científico-tecnológico da produção. São tendências que, por mais que estejam contraditadas e tensionadas no momento, são predominantes pela própria lógica e pelas próprias características do sistema socioeconômico na atualidade. De modo que a organização, a gestão, o controle e a proteção do sistema serão cada vez mais também científicas e globais. Isso são tendências históricas muito fortes. Eu sei que forças extremas, de dimensão tectônica, digamos assim, se colocam contrárias a isso. Por exemplo, a simples existência dos países, que são, por si mesma, fontes de potencial contraposição e conflito, e especialmente a existência de potências hegemônicas. Mas o impulso, a força das tendências econômicas e sociais para o desenvolvimento científico e tecnológico e para a globalização, para a mundialização da vida humana,
são esse impulso, essa força, são ainda maiores e, no limite, impossíveis de serem parados, a não ser com a destruição realmente massiva da vida civilizada aqui na Terra, por guerras ou crises ecológicas extremas mesmo. Temos, de fato, que reconhecer a realidade ainda viva, né, do unilateralismo dos Estados Unidos. Ainda existe realmente um unilateralismo dos Estados Unidos, que são ainda a grande potência hegemônica, impositiva, que tem a sua moeda como moeda mundial, que detém o controle dos principais sistemas de comunicação e informação de alta tecnologia, e ainda ocupam militarmente o mundo com mais de 800 bases internacionais. E temos que reconhecer também, por outro lado, associadamente, o bilateralismo real e crescente entre Estados Unidos e China, que são as duas verdadeiras grandes potências econômicas da atualidade, e que por um bom tempo vão polarizar os países em dois subsistemas competitivos e complementares dentro do sistema mundial. E temos que reconhecer, por fim, esse multilateralismo, também real, objetivo das grandes potências, que inclui pelo menos a Rússia e a União Europeia, além dos Estados Unidos e da China, como atores decisivos, realmente decisivos, no cenário mundial, porque detêm um poder geopolítico suficiente para impor-se sobre as demais nações e povos no mundo. Mas, por reconhecer essa realidade, a gente não deve jamais nos posicionarmos de modo reacionário